foi um fator ou dois fatores, foram alguns fatores que geraram esse aumento de criminalidade nos crimes contra a vida aqui na cidade de Passos. Digo que os fatores, em síntese, são ausência de amparo social de alguns adolescentes infratores, ausência de celeridade na apuração de alguns desses crimes, com a devida inclusão, inserção desses adolescentes infratores em casas de amparo à criança e adolescente. Esse aumento de criminalidade também pela impunidade desses adolescentes que não eram encaminhados para essas casas de crianças e adolescentes. Eles ficavam 45 dias, o juiz era obrigado por lei e por força de orientação do Conselho Nacional de Justiça a retirar esse adolescente do presídio local, uma vez que Passos não possui uma casa de amparo ao adolescente infrator, conforme reza o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então esses adolescentes eram retirados e inseridos no convívio social. Na cabeça desse adolescente infrator, como ele não sofreu uma restrição de liberdade para sua ressocialização, ele achava que valia a pena. Então, muitos desses adolescentes, com o decorrer dos anos, 2010, 2011, 2009, 2010 e principalmente em 2011, entendeu que o crime ou o ato infracional estava valendo a pena. E como angamanos de alguns traficantes, passaram a fazer a justiça do tráfico com as próprias mãos. Houve sim uma mudança de comportamento, até porque as dívidas que eram cobradas, que restaram apuradas nos instrumentos de investigação, tanto no inquérito policial como no PAI, restaram apuradas que essas dívidas estão cada vez menores, mata-se aqui em Passos por uma dívida de R$10, R$50, R$3.000, R$500. Isso aí, antigamente, era só por uma dívida maior, tá? Então, o que aconteceu aqui em Passos? Conforme a impunidade que eu digo, não é a falta do Poder Judiciário em participar, não é a ausência do Ministério Público, não é a Polícia Civil, não é a Polícia Militar, é a ausência aqui de Passos, de programas sociais, para a reinserção desse adolescente, novamente, uma casa de amparo adolescente, onde ele possa cumprir a pena, que não é uma pena que se fala, mas é uma medida socioeducativa prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, uma ausência do Estado em fornecer mecanismos para a melhoria de condições de vida desse adolescente, gerou uma certa impunidade. Então, esses adolescentes que eram, entre aspas, cuidados, dilapidados por um adulto, foi perdendo respeito. Por quê? Um adolescente matou, ficou 45 dias. Saiu, não foi conduzido a uma casa de amparo ao adolescente infrator, por N fatores, ausência de uma investigação célere, por morosidade do Poder Judiciário, etc. Assim vai por vários fatores. Então, essa morosidade, essa ausência de passos dessa casa de amparo ao adolescente, o adolescente cometia um crime, um ato infracional, ficava 45 dias apreendido, ou nem isso, era reinserido no convívio social, falava, está compensando, e foi criando poder. Ele passou a ser temido na sociedade que ele convive. Então ele chegava no bairro onde ele era o Zé Mané e passou a ser famoso. Aquele ali é o fulano. Só que esse indivíduo, como ele é desprovido de aspectos sociais, entendia que o temor era respeito. Ele não sabia ter essa distinção. Então ele sentia prazer em ser temido. Ele não era respeitado, ele era temido pelos seus pares, pela sociedade. E o indivíduo ele foi fomentando. Outros adolescentes viam esse adolescente que cometeu um ato infracional ter ficado apenas 45 dias, permanecido 45 dias sobre cuidados do Estado, no presídio, porque nós não temos a cada adolescente, repito, foi gerando uma certa fama e passou para todos os adolescentes infratores que agora perderam o receio de matar e passaram a executar os indivíduos independente do valor, independente do motivo. Se eu hoje olho para você não gosta como eu olhei, já tem casos apurados, dependendo de ser tráfico de droga, eu vou e executo, porque eu sou, entre aspas, chamado de menor, que o termo correto é adolescente infrator. Todo crime, aquele crime que o autor, o adolescente infrator, ele conheça o meio, os mecanismos, horário,
o local, se existe porta de saída, se existe um muro mais baixo, se a rua tem falta de iluminação, se a rua não tem pavimento. Ele conhecendo o local, até para sua fuga, é mais fácil ele cometer esse ato infracional. Que esses adolescentes infratores, contumazes em crimes contra a vida, eles estão sendo internados, encaminhados para centros socioeducativos conforme previsto no ECA. É muito comum a gente ouvir de pessoas leigas que o adolescente infrator ele não pode ser preso. Na verdade, o nome preso substitui-se por uma internação e apreensão. Ele pode sim ser apreendido e internado até 3 anos. O Estatuto da Criança e Adolescente faz essa previsão. Tem adolescente infrator que só o ano passado, durante 2011, tem envolvido em cerca de 7 homicídios, já foi apreendido 3 vezes durante o ano, sendo que já existe mandado de busca e apreensão para ele nesse ano. Então, o trabalho da polícia militar não está sendo feito? Tá. O trabalho da polícia civil não está sendo feito? Tá. Poder judiciário? Tá. Então precisamos dessa vaga. Precisamos dessas vagas sim. E a gente vai brigar com a polícia civil, estou falando da polícia civil, para a construção ou para que essas vagas sejam disponibilizadas aqui para Passos. A prevenção não é feita somente com policiais fardados na rua. A polícia faz o trabalho dela, mas ela sozinha, ela não vai solucionar. Tá? A responsabilidade é de todos. Não podemos deixar alguns locais onde o Estado só se faz presente pela polícia. Temos que abraçar esses locais e outros segmentos do Estado também têm que se fazer presente. A droga, independente de qual seja, ela é muito prejudicial, tá? Em especial o crack aqui em Passos, não aqui em Passos, a gente acompanha o problema da Cracolândia em São Paulo, é um problema muito grave que está sendo visto até pelo programa, acho que da União, do Poder Federal, no tocante a esse tipo de droga. Então a gente fala para os familiares, a gente dá conta, comparecerem na Polícia Civil ou buscando auxílio. A gente já procurou a Prefeitura Municipal aqui para que forneça assistentes sociais para algumas pessoas que queiram sair das drogas. Quando está só nessa seara da prevenção, a gente indica que procure assistentes sociais e algumas clínicas, quando é só nessa prevenção. Quando já passa por outro problema, que já ultrapassa esse convívio inadequado, a carência só de uma internação, quando já entra na seara criminal, a gente quer resgatar a confiança da população, que já está sendo feito. Hoje a população colabora em quase na sua totalidade dos crimes contra a vida. A gente frisa, diz que no 181 o seu nome é totalmente velado, não vai ter sua identificação e você vai colaborar para que então possamos extirpar os traficantes da rua e que sua família, o seu filho, o seu parente, o seu pai possa sair do mundo das drogas. A gente quer sim o apoio da população para que possamos chegar nos grandes traficantes aqui de Passos.